Olá, meus queridos irmãos, pastores, superintendentes, professores, alunos da EBD. Está começando mais uma EBD online, uma EBD para abençoar a sua vida, para também contribuir com você, contribuir na escola dominical amanhã, você que vai lecionar a lição, você que vai ensinar a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para também compartilhar aquilo que Deus nos concedeu para o benefício, para o seu crescimento espiritual. E espero que a cada momento você seja abençoado pelo ensino edificante, leniente das Sagradas Escrituras. Lembrando que o nosso propósito aqui é ensinar a palavra de Deus como ela é. E você que ama a palavra, você que deseja a palavra, então esteja conosco. Lembrando do Salmo 119, 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja. Pastor Luiz, orando ao Senhor, e daremos início à nossa aula. Oremos em nome de Jesus. Pai eterno e Deus amado, bendizemos o Teu nome nesta hora, meu Deus, e adoramos a Ti, porque Tu tens sido bom e tens demonstrado a Tua misericórdia para com os Teus servos. Meu Deus e meu Pai, esclarece a nossa mente agora para que entendamos e recebamos a revelação da Tua palavra através do Teu servo. Meu Deus e meu Pai, comunica esta palavra aos nossos corações, abençoa o nosso presidente, nosso pastor Aziel, dando entendimento, conhecimento e sabedoria da Tua palavra, e assim, meu Deus, nos ajudando a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te rogamos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, meus queridos, nós estamos estudando a lição da CPAD, essa lição da década de 90, os princípios divinos em tempos de crises, ok? Em tempo de crise, nós acreditamos que, devido ao momento que estamos vivendo, a CPAD, para contribuir espiritualmente, trazer paz, calma à mente, aos corações, nesse momento de pandemia, traz essa lição com temas edificantes e sempre atuais, para abençoar você. A nossa lição de hoje, a temática está aí, ó. Você vai acompanhar conosco. A lição, a construção do templo enfrentou oposição, ok? É a nossa temática. Vou colocar aqui, ó. A construção do templo enfrentou oposição. Ok? Muito bem. A lição ela está dividida em 4 pontos. Você pode acompanhar aí comigo. Primeiro ponto, o autor ele começa abordando sobre os alicerces do templo são lançados. Segundo ponto, os samaritanos se opõem à construção. E você tem o terceiro ponto aí na lição, como se explica a falta de resistência dos judeus, ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui assim a letra A, o lançamento dos alicerces. Alicerces, não é isso? Ok? A letra B, que é o segundo ponto, eu vou colocar aqui só para sumariar, a oposição dos samaritanos. Colocar aqui, oposição dos samaritanos. Ponto 3, que é a letra C, é o que aí? A lição está aí com ela? Vamos lá, mas vamos aqui. Ponto 3. A falta. Como se explica a falta? Como se explica? Explica a falta. Ok? Deixa eu colocar aqui. Como se explica a falta
de resistência, né? De resistência. Só colocar a falta dos judeus. Abreviando aí, né? E, por fim, nós temos a letra D, que, na verdade, é a relação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Ok? A relação dos samaritanos. Eu vou colocar aqui a postura, fica melhor. A postura dos samaritanos. Quando a obra foi interditada. Ok? Pronto. Então, vamos lá. A nossa lição, ela está baseada nesses 4 pontos. Eu coloquei aqui o tema geral. O tema geral é a construção enfrentou a oposição, e eu tenho lançamento dos alicerces, eu tenho oposição dos samaritanos, eu tenho como se explica a falta de resistência dos judeus, e eu tenho aqui a postura dos samaritanos quando a obra foi interditada. Ok? Pronto. Vamos analisar a primeira questão, aqui é da lição, e aqui são os apontamentos que eu levanto. A primeira coisa, o lançamento dos alicerces. Nós falamos na semana passada, baseado no capítulo 3 de Esdras, que quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar e depois lançam os alicerces do templo, da nova construção, da casa de Deus. Eu falei que houve uma mistura de choro, porque a geração antiga, passada, é aquela geração tradicional, ortodoxa, que veio, ela sabia da glória do primeiro templo. Já a nova geração, que não tinha visto, não poderiam comparar por que eles estavam tristes e os novos estavam alegres, porque eles não tinham aquele aspecto histórico do passado. E aí você vê a mistura de alegria e de choro, choro e alegria, era o que se ouvia quando os alicerces do templo foram lançados, ok? E aqui o autor da lição, pastor Eurico Bergsten, ele começa tratando sobre essa questão dos alicerces do templo. O lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade, a edificação do templo, e aí você tem que ele faz uma ligação com o aspecto histórico de 1911, tratando a questão da vinda de Daniel Berg para o Brasil, trazendo aí a ênfase da doutrina pentecostal. Mas eu vou tratar da lição especificamente no texto que o pastor Eurico Bergsten escolheu, ok? Então eu vou tratar da lição dentro do texto bíblico. E quando você vê a primeira questão aqui sobre o lançamento dos alicerces do templo, na verdade, isso aqui nós podemos levar para um lado espiritual. Por que podemos levar para um lado espiritual? Porque a lição ela está mostrando que no momento em que os homens de Deus voltaram, lançaram os alicerces e começa uma nova história, aí surge a oposição. Isso fala espiritualmente para nós, porque no momento em que o crente começa a caminhada da fé, a jornada da fé, a sua vida sempre será marcada por oposição, por adversários. Isso em todos os aspectos. No momento em que você diz sim para Jesus, a sua vida vai enfrentar oposições. Leia bem aí 1 Timóteo ou 2 Timóteo 3,12, só para a gente ter uma ideia. 3,12. 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí, todos os que querem viver piedosamente em Cristo. Há crentes que não sofrem oposições, contrariedade, porque a vida dele já se ajustou ao mundo.
não é isso? Já se ajustou ao modelo que as universidades estabelecem, já se ajustou ao modelo que o campo sociológico apresenta, já se ajustou ao modelo que as filosofias deste mundo colocaram para eles. Então, isso é muito sério quando a gente analisa essa questão. O cristão, quando aceita Cristo, ele passa a receber uma nova cidadania. E essa cidadania é o céu. Filipenses 3:20 está escrito: a nossa pátria está nos céus. Nós sabemos que lá no início, quando Sócrates foi acusado de corromper a juventude, alguém chegou para ele e disse que se ele aceitasse o exílio, ele poderia ser livre da sentença da morte, se ele retirasse tudo. Caso contrário, ele poderia beber a cicuta e então ele ia morrer. Ele disse que não ia e não queria sair da sua própria pátria, porque naquela época a cidade era a identidade da pessoa. Então ele entendia que se ele saísse da cidade dele, ele não seria nada. A história dele, a vida dele estava ali naquele local. A vida do crente é a pátria espiritual, é o céu de glória. Então você não pode, na verdade, entender que a sua vida cristã vai ser uma vida isenta de problemas, de dificuldades e adversidades. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Percebam que o povo de Deus, quando retornam, os judeus voltam do cativeiro, que eles se lançam à obra, de imediato eles vão enfrentar oposição. Tem um momento de alegria, eles celebram quando lança os alicerces. A nossa vida é essa dialética: alegria, tristeza, gozo, luta, pandemia. Mas o cristão sempre terá dificuldades, lutas, adversidades. Então os irmãos precisam entender que aqui Paulo diz: no momento em que nós aceitamos a Cristo, que queremos de fato viver a vida cristã com compromisso, nós vamos enfrentar isso aqui. Nós vamos enfrentar oposição. Então, eles lançam os alicerces, e quando eles lançam os alicerces do templo, começam a vir as perseguições, as adversidades. E isso nós estamos levando para o campo espiritual, para que nós possamos entender. Então, desde o momento que eles voltam, com a permissão de Ciro, até mesmo o rei Artaxerxes, vocês podem perceber que o povo de Deus sempre vai enfrentar oposição. E interessante é que Deus dá liberdade, Deus dá o retorno a eles, ok? E é interessante que quando a gente lê o Salmo, me vê aí o Salmo 126, eu quero partilhar isso com vocês. Salmo 126, ok? Estamos falando aqui do lançamento dos alicerces. Vou colocar aqui, ó, Salmo 126. Lê aí. Salmos 126. Isso. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, isso, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Muito bem, aí observem, esse capítulo aqui a gente prega muito para evangelizar. Não é errado não, a Bíblia a gente aplica de todo jeito. Só que aqui, eles quando retornam do cativeiro, eles não estão acreditando. Eles não têm palavras para expressar a alegria do retorno à pátria.
Então eles dizem assim: estávamos como que sonhando, não é isso? Lê aí o verso primeiro: sorriso no rosto, na face. Estávamos como os que sonham. Como os que sonham, era inacreditável. Mas Deus cumpriu a promessa. E quando eles chegam, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando eles retornam do cativeiro, não era só bênção, porque a terra, primeiro, eles perderam o hábito de trabalhar com a terra. Segundo, eles estavam vulneráveis aos problemas e às adversidades e às oposições. E terceiro, eles não sabiam mais trabalhar com a agricultura. Eles iam ter que levar a semente. E quando eles saíam para plantar, eles iam chorando, porque eles tinham que aprender tudo outra vez. É por isso que eles dizem assim, lê aí do verso 4, não é isso? 6. Aquele Começa que leva, do 4. faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Então, Senhor. só um minuto aqui. Agora eles oram. Primeiro eles saíram do cativeiro literal, ok? O que era esse cativeiro literal, pastor Zéu? Era o cativeiro que eles foram presos lá na Babilônia, 70 anos. Mas agora aí eles vão ter um cativeiro com eles mesmos, na situação deles. Então eles dizem: Senhor, faz com que a gente regresse disso aqui. E aí eles vão ter que aprender a lidar com a terra. Vocês estão entendendo? Aqui tem 4 pessoas. Entenda que Deus dá a libertação, Deus dá... Eu li de um filósofo, e assim eu acredito também, que a maior virtude, o maior bem que um homem possui é a sua liberdade. Não é isso? É a sua liberdade. Não tem coisa melhor e maior e digno para o ser humano do que a sua liberdade. E Deus não nos tolhe disso. Deus não nos exime disso. Ele nos dá a liberdade. Por isso que eles disseram: nós estávamos como que sonhando. Só que quando eles retornam, não tinha uma terra cheia de bênção, uma terra farta, uma terra... Não, tinha uma terra dura. Tinha uma terra agora que estava despreparada. Eles teriam que trabalhar, eles teriam que lidar com essa terra, eles teriam que recomeçar e aprender a fazer tudo outra vez. Então eles têm o sorriso, têm a alegria, mas eles também sabem que vão enfrentar lutas do dia a dia e luta dos adversários. Leia bem aí Esdras. Nós vamos voltar lá para o capítulo, coloque aí Esdras, o capítulo 4, verso 1. Vamos lá. 4, 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá Pronto, e Benjamim... só bem, ouvindo o quê? Os adversários. Agora olhe para cá. Muito bem, vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Eu estou colocando, vou colocar aqui no preto aqui para não confundir, ok? Nós estamos colocando aqui para ajudar os nossos queridos irmãos, mas observem bem. Isso aqui é esse? É esse, né? Observem bem, ó. Isso aqui, ó. Olha para isso aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Tsar no hebraico. Essa expressão aqui, tsar, é a expressão adversário. Essa expressão aí é adversário, aquele que se opõe, inimigo. Perceba que o texto começa dizendo os adversários. Ou seja, é lindo quando se fala do capítulo 3, a construção, o lançamento do alicerce. Eles têm festa, têm alegria. Agora eles vão para a realidade. A realidade é que eles têm tsar. Eles têm o quê? Adversários. Então tsar é adversário. É aquele que se opõe. Quem eram esses adversários? Os irmãos sabem muito bem que quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor, aí na verdade eles passam esses anos no cativeiro. A Babilônia, ela é destruída posteriormente, vocês sabem disso. Mas a gente sabe o seguinte, aí no próprio texto, Esarhadon. Se você analisar a revista e corrigida, ela usa a própria palavra aí, ó, Esarhadon. Dizem que Esarhadon seria o filho de Senaqueribe. E foi ele que começou nessa sua luta. Esse homem, ele conquistou, reconstruiu a cidade da Babilônia, ele também conquistou o Egito, e ele dá o início ao retorno
aqueles que saíram, ele chama pessoas para irem para Samaria. Ele vai povoar a Samaria. Vamos ler aí a palavra do Senhor em 1 Reis, rapidinho. Aliás, 2 Reis 7, 17, 24. Leia aí. 2 Reis 17, 24, depois 19, 37. Vamos lá. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Culta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim. Isso. E a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. A outra passagem, aí é o qual que você leu? Isso, vamos lá. Isso, 19, 37. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Seu filho reinou em seu lugar. Aí você tem Esarhadon, não é isso? Então, esse Esarhadon, ele reconquista, ele reassume ou assume o lugar do seu pai, e ele tem esse trabalho, essa missão de levar gente para a Samaria. E aí esse pessoal que volta para a Samaria, que é levado para a Samaria, não é que volta, que é levado para a Samaria por essa política de Esarhadon. Esse homem, ele traz esse povo para habitar em Samaria. E aí o que acontece? Se você lê Isaías 7, 8, me veja aí, Isaías capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, verso 8, veja aí. Isaías capítulo 7, verso 8. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Efraim será quebrantado de 65 anos. Isaías falou essa profecia em 734. Ela se cumpriu em 669 a.C. Então, veja que havia uma profecia sobre isso aqui. Havia uma profecia. Então o que você tem? Esse Esarhadon, ele traz o povo para habitar em Samaria. E esse povo que vai habitar em Samaria é um povo que de imediato cresce. É um povo que de imediato vai se desenvolvendo. Os irmãos se lembram que quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele leva muitos judeus para a Babilônia, mas ele deixa uns poucos lá na terra, os pobres, pessoas sem expressão. Então entenda que quando esse povo fica na terra, prestem bem atenção, aqui que eu quero mostrar para vocês, o povo de Deus, ouçam bem, o povo de Deus judeus foram levados para a Babilônia. Ficou um povo pobre, sem expressão na terra. Aí Esarhadon, ele leva a gente para Samaria. E quando chega lá, mistura judeus que estavam na terra, os pobres que ficaram, com as pessoas que vinham de diversas regiões, que foram habitar em Samaria por ordem de Esarhadon. O que acontece? Há uma mistura, porque esses que vieram começaram a se casar com as judias que ficaram na terra. Essa mistura deu origem ao povo chamado samaritanos. Entenderam agora? Aí essa mistura surgiu isso aqui, os samaritanos.
É daqui que surge esse povo, os samaritanos. Esses samaritanos não eram crentes, eles não eram comprometidos com a palavra. Eles passaram a apreciar a cultura judaica, eles passaram a apreciar aquilo que era dos judeus, mas eles continuavam na idolatria. Ou seja, eles tinham uma religião misturada, uma fé misturada, não comprometida com a palavra do Senhor. Então, quando eles chegam e pedem para Zorobabel e pedem para Jesua, dizendo assim: nós queremos ajudar vocês. Às vezes você lê o texto de Esdras 4 e diz assim: por que ele não aceitou? Por que Zorobabel não aceitou? Porque eles queriam era ajudar, eles queriam era fazer companhia com o povo de Deus. Olha para mim aqui agora: ajuda de falsos, ajuda de impostores, ajuda de mentirosos e de pessoas aparentes, elas não servem. Quero dizer isso aqui bem claro para os senhores. No ministério tem pessoas que estão juntas conosco, mas não estão irmanadas, não são sinceras, são pessoas que chegam com maus propósitos. E Zorobabel rejeita, porque essas pessoas que queriam ajudar na construção, eles não tinham vidas verdadeiras, sinceras, eles não possuíam caráter. Não possuíam caráter. Como o senhor sabe disso, pastor Zéu? Logo vai se revelar. Então eu quero logo de imediato dar um conselho aqui a você. Ore a Deus, peça para que Ele coloque ao seu lado pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas leais, como Josué e Caleb, pessoas verdadeiras como era Eliseu, amigo de Elias, pessoas que queiram contribuir com a nossa vida. Mas cuidado, vocês sabiam que a primeira coisa que ele não aceitou é porque iria comprometer o testemunho. Ora, o povo tinha saído do cativeiro 70 anos de taca, 70 anos Deus purificando, Deus limpando, tirando as arestas, tirando tudo. E agora, para se ajuntar com gente que não prestava, Zorobabel disse: não, vocês podem ficar aí na vida de vocês, nós não queremos a ajuda de vocês. Às vezes tem irmão que diz: ah, mas o irmão é gente boa, por que não coloca ele? Porque às vezes aquela pessoa, ela não pensa como eu penso, ela não tem os mesmos ideais que eu tenho, ela é contra aquilo que eu estou fazendo. E pessoas assim não merecem estar em nossa companhia, não podem fazer parte de um trabalho sério, de um trabalho verdadeiro. E hoje o maior problema, isso está na política, isso está na igreja, isso está no ministério, de pessoas que nos arrodeiam, pessoas que nos cercam, mas que os ideais são outros. Aqui mesmo, eu sou pastor, mas quantas vezes a pessoa não diz assim: ah, o pastor Zé está fazendo isso, se fosse eu não fazia assim. Eu não sou a favor dessa ideia dele, eu não sou a favor do plano dele. Pessoas assim, às vezes parece duro, mas a gente tem que dizer: ó, eu não quero você do meu lado. Não é assim? Eu não quero você do meu lado. Soldado que não luta pelo seu próprio país, pela sua própria terra, pela sua própria gente, não pode fazer parte da equipe. Isso aqui é sério, gente. É ou não é? Isso aqui é sério. Porque o Zorobabel, irmão, é lindo. Lê bem aí, pastor. É o 4. Aí ele vai dizer aí. Verso 3. No 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não. Parei, preste bem atenção. Não foi só Zorobabel e Jesua, também os chefes. Ok? Às vezes tem irmão que a gente quer tomar uma decisão, ele fica todo caladinho, ele não quer se queimar. Tem irmão que é assim: não, eu não falei nada ali, pastor. Às vezes tem irmão que quando termina uma reunião, ele chega para mim e diz: pastor, o senhor estava com a razão, eu não disse nada. Eu disse: não, irmão, não quero tua palavra não. Eu não quero, porque eu quero é que pessoas que estejam no pronto para se melar com a gente. Se é para morrer, vamos morrer junto. Não é assim? Então, tem pessoas dessa forma. Ó, eu vou dizer aqui uma coisa. Aqui tem 4. Tu tá me filmando aí direitinho, irmão? Então preste bem atenção. Por que tu não sai?
Por que tu não sai? Se você é de caráter, se você é sincero, se você não é a favor do que o pastor está fazendo, do que o líder está fazendo, por que tu não sai? Por que tu não chega, pastor? É o seguinte, eu sou sincero, a maioria votou, mas eu não estou de acordo, eu estou saindo. É melhor tu sair. Porque Jesus disse em Mateus 12 que a casa dividida não prospera. Então, pessoas, olha, ouçam bem, líderes que dizem que são sinceros, líderes, professores, crentes, que dizem que são sinceros, e estão dentro de um projeto, falando mal do projeto, não é sincero. Porque se a maioria aprovou e tu estás sendo contra, tu não és verdadeiro, tu não és sincero. Entenderam como é as coisas? Então parecia duro, mas esse povo aqui, esses inimigos, esses adversários, é por isso que a Bíblia começa dizendo, olha para mim aqui, adversário nunca te ajuda, meu irmão. Escute bem essa, adversário não ajuda, adversário só atrapalha. Não existe essa, ele é bonzinho, ele é inteligente, manda ele para lá com a bondade dele, com a inteligência dele. Porque a Bíblia diz em Tiago que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. E Jesus diz que é pelos frutos, lá em Mateus 7, que se conhece a árvore. Às vezes tem líder que não percebe isso. Adversário sempre é adversário. Então deixa ele para lá. Ele pode falar mal de ti, ele pode te detonar na internet, ele pode fazer o que você quiser. Agora, se você é sincero, lidera com a igreja, lidera pela lei da Bíblia e pela lei dos homens, te tranquiliza. Te tranquiliza. Então, o Zorobabel, Jesua e os chefes não aceitaram. Como era que ele poderia aceitar essa gente que tinha um péssimo testemunho, que não tinha crença verdadeira? Os samaritanos não tinham crença verdadeira. Me vê bem aí, 2 Coríntios 6:17. Os samaritanos, eles não tinham crença verdadeira. Os samaritanos não eram puros. Como é que você vai se juntar com pessoas que comprometem o teu testemunho? É sério. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Como é que diz? Pelo que saí do meio dele. Sai de lá, olha para cá, sai de lá. Quando você, às vezes tem pessoas que dizem assim, o fulano de tal é boa pessoa, mas quando ele começa a andar com bandido, ele é visto como? Ele é visto como bandido. Aqui no interior do Maranhão, tem um provérbiozinho, um ditadozinho, boi roceiro conhece outro. Boi roceiro conhece outro. Quando tu vê, tem até irmão que diz, não pastor, eu ando com ele é porque eu tenho amor de Jesus e eu quero ver ele ser crente. Não senhor, tu anda com ele é porque tu comunga das ideias dele. Porque na hora que tu falar a verdade para ele, ele não aceita a tua verdade. Então esse discursozinho aqui, olha para cá, esse discursozinho aqui é dentro da minha ética, na minha filosofia, na minha perspectiva diagonal, eu analisando isso pela minha concepção filosófica. Isso não tem nadinha, meu irmão, isso é só discurso diabólico. O Zorobabel chega e diz, nós não queremos é porque essa gente não tem testemunho. Olha para cá, não ande com quem não tem testemunho, com quem não tem vida. Se você anda com quem não tem vida, pessoas que não crescem, pessoas que não têm vida, testemunho, larga ela de mão. Toda bagunça está dentro, toda rebeldia está dentro, toda polêmica está dentro. Não tem testemunho, larga isso. Zorobabel, nós não queremos. Esse povo não presta. Lê bem aí, 2 Crônicas 11, verso 15. Enquanto ele procura aqui, olha para cá. Então, olhe bem, você tem o lançamento, o lançamento dos alicerces. Aí você tem aqui esses samaritanos que chegam e pedem para participar do projeto. Aí o Zorobabel e Jesua diz, você não pode fazer parte do projeto. Nem todo mundo pode fazer parte do teu projeto. Porque, olhe bem, quando Deus te dá um projeto, não é a maioria que vai ter a visão do teu projeto. É Deus que está te concedendo o projeto. Se o projeto não é meu, mas Deus deu para aquela pessoa, eu devo ficar feliz se eu sou convidado para fazer parte do projeto.
E aí é que entra, porque prestem bem atenção, às vezes tem pessoas que não têm ideia de nada, tem pessoas que não sabem de nada, mas aí de repente Deus dá uma ideia para alguém. Aí ele chega e diz: pastor Luiz, eu vou fazer esse projeto. Ele mostra o projeto todinho. Se ele for crente e tem testemunho, ele vai logo glorificar a Deus. Oh, aleluia. Oh, pastor Zé, glória a Deus. Eu quero fazer parte desse projeto. É para a obra de Deus, né, pastor Zé? Ele entra. Esse aqui diz: oh, pastor Zé, eu quero também. Pastor, ele já começa a se alegrar como se o projeto fosse dele. Agora, quando é misturado, quando não tem crença, a primeira coisa que faz é querer comprometer o bom testemunho. Isso aqui é lindo, irmão. Zorobabel chegou e disse: vocês não podem fazer parte do meu projeto. Não fica triste não quando alguém não aprovar teu projeto. Não fique triste não quando alguém disser que tu não presta, que tuas ideias são loucas. É porque eles não têm e você tem. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem líder que se preocupa: ah, o irmão está falando mal de mim ali. Se tu estás no lugar que tu estás, é porque Deus te colocou e ele te dá o projeto. E o Arão, sabe o que o Arão tem que fazer? Só abrir a boca e falar. Sabe o que o Arão tem que fazer? Só carregar a varinha. Quem manda o mar vermelho abrir é Moisés. Quem manda o povo marchar é Moisés. E na hora que o Arão e a Miriam também querem entrar com um projeto, Deus manda a Miriam ficar leprosa e o Arão vai logo pedir perdão. Ok? Então, há um autor, é teologia pentecostal, me parece, é teologia pentecostal, não, é teologia pastoral, da CPAD. Naquele livro o autor diz assim: se você é convidado por um pastor presidente para lhe auxiliar, glorifique a Deus, porque se Deus deu um ministério mais amplo para ele, você foi convidado para fazer parte dessa visão dele. É lindo ou não é? Já pensou? Vamos conjecturar aqui. Hoje eu vou falar muito, porque aí a lição aqui é pesada. Vocês já imaginaram digamos aí, um engenheiro ser convidado pela maior empresa do mundo para ele fazer parte daquele projeto? Ele fica feliz ou não fica? Ele fica orgulhoso ou não fica? Ele sabe que ele vai estar com um grupo de maiores pessoas pensantes, criativas. Assim é cantor, assim é pregador, assim é um artista. Então é uma honra para a pessoa ser convidada. Hoje, irmão, mal está entrando, que tem irmão que não quer aprender com ninguém, tem líder que não quer aprender com ninguém, aí o negócio pega. Então, sabe por que Zorobabel não aceitou? Porque ia comprometer o testemunho. Aquele povo que veio limpo, aquele povo que veio purificado do cativeiro, iriam ser contaminados. Achou aí já? Leia. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios e para os bezerros que fizera. Está vendo aí agora? Vocês estão vendo aqui por que Zorobabel não aceitou? Tinha um histórico. Lá atrás eles constituíram sacerdote de todo jeito. De todo jeito. Vou dizer aqui a verdade hoje. Nem que se zangue. Vou logo dizer. Tem irmão que ele é o seguinte: ele aceita qualquer culto, ele aceita qualquer igreja, ele aceita qualquer movimento, ele aceita qualquer pastor, qualquer pregadorzinho, qualquer coisinha ele está dentro. Tem um processo histórico, gente. Tem um processo histórico. A ciência, ela não quer o dogma, porque o dogma é fechado. A ciência, ela quer algo livre, a pesquisa. O negócio com Deus é fechado, meu filho. O próprio Zorobabel, quando diz eu não quero vocês, é porque ele já tinha um histórico. Eles abriram morro para todo lado, colocava gente para ser sacerdote de qualquer jeito. Hoje tem pessoas aí que são apresentadas a pastor de qualquer jeito. Adorava de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então eles não poderiam comprometer o que eles foram purificados. Eles não poderiam. Eles chegam na terra, Deus levou eles para lá. Olha para cá. Quando Deus te levar para a terra, que tiver adversário, cuida no teu trabalho. Não se preocupe com o adversário. Deus te mandou para lá, vai cuidar do teu trabalho. Porque adversário a gente cala a boca dele, é com o trabalho. O Asbe diz na obra dele: em águas profundas, baleia grande se perde.
Entenderam? Você chega ao mar, no mar, a baleia é grande ou não é? Mas no mar, ela é grande? Quem é maior? É o mar. Então quem é maior é o teu trabalho, é o teu Deus. Vai trabalhar. Cuida do teu trabalho. Agora, se tu ficar junto com os adversários, que é só um grupinho, enquanto tem aí 10, 100, 1000 que te aprova, tem 5 que não te aprova, vai cuidar dos que te aprovam. Vai cuidar dos que te aprovam. Oh meu Deus, é porque o irmão está falando mal de mim. O irmão, vai cuidar dos que te aprovam. É maior o número, ok? Segundo, a segunda coisa é aqui, oposição dos samaritanos. Eu coloco aí, essa oposição, eu coloquei aí como buscando atrapalhar a obra. O ponto 2 diz assim, os samaritanos se opõem à construção do templo, ok? Eles começaram a se opor porque Zorobabel disse com Jesua que não iriam aceitar a ajuda deles. Então, dominados pela inveja, eles começaram a se opor a esta obra, ok? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já expliquei aqui, eu vou apagar, ok? Ok, vamos lá, pronto. Aí eles vão aqui enfrentar a oposição dos samaritanos. O pastor diz assim, no subponto 2, o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Vamos começar aqui. Eu coloco aqui a segunda coisa, buscando atrapalhar a obra. Leia aí, pastor, o verso 4 e 5. 4, 25. Não, é Esdras 4, verso 4 e 5. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem. Vocês se lembram? Tem 3 coisinhas. Olha para cá. Eu coloco aqui, buscando atrapalhar a obra. Tem 3 coisinhas que os adversários invejosos, que não têm visão, que não têm plano, que não têm testemunho, eles fazem com você. 3 coisinhas que você pode analisar. 3. Você leu aí, não leu? O verso 5. Eu vou colocar aqui, Primeiro, anota aí para você. Tá aqui, irmão? Vamos lá, Aqui, Primeiro, a primeira coisa que eles fazem, se você analisar aí o texto, é desanimar. Ok? É a primeira. A segunda coisa que eles fazem, eu coloco aí, inquietar. E a terceira, frustrar. Vamos aqui, vocês que estão aqui juntos. Quais são as 3 coisas que eles fazem? Desanimar, inquietar e frustrar. Olha aí, o inimigo que quer atrapalhar a obra, ele faz 3 coisas: desanimar. Quando o povo de Deus chegou lá, Esdras, com o ânimo dele, com a alegria, levou o povo a lançar os alicerces do templo. Entra Neemias com ânimo para reconstruir as muralhas. Talvez você vai ler aqui no capítulo 4, não vai encontrar construção do templo, porque na verdade o templo já tinha sido concluído. Eles estão agora cuidando das muralhas. E aí você chega aqui, aí primeiro o Zorobabel diz: vocês não podem. Com Jesua vocês não podem. Os líderes aos samaritanos, vocês não podem. Esses samaritanos começam a se opor. E qual é a arma deles? Porque o povo estava trabalhando, o povo estava animado. Eles vão usar 3 armas, que é o que todo adversário usa. Isso aqui nunca mudou, é a mesma coisinha. 3. Qual é a primeira aí? Vamos lá, vocês, todo mundo junto aqui. Desanimar, inquietar, frustrar. Vocês estão vendo aí? Eu vou colocar aqui, se vocês analisarem essa, puxando aqui esse cabo, só para os irmãos terem uma ideia. Aqui, essa primeira aqui, do hebraico. Do hebraico eu vou colocar assim, Ra, colocar isso aqui, Rafá. Tá dando aí para ver? Aqui, Rafá. O que seria esse Rafá, pastor Ziel? Esse Rafá seria relaxar, deixar cair, tirar o ânimo. Quantos homens de Deus não estão trabalhando, cuidando na vida,
E o adversário, que não tem nome, que não tem história, que não tem tradição, que não tem nada, ele está na internet. Ele está na internet, batendo em tu, batendo em mim, botando lorota, que ele não tem nada. Ele não tem trabalho, ele não tem ocupação. O vagabundo é assim, o vagabundo não tem nada, são vadios. Vão para a internet, aí, por exemplo, é tipo aquela pessoa que, Marilena Chauí, ela diz isso numa obra dela. Pessoas que chegam e aí faz assim, fica dando opinião. Fica dando opinião. É porque eu acho que a economia e tal. Quando você vai olhar, ele não tem nada na casa dele. Só pode falar disso, irmão, quem trabalha, quem ganha as coisas na vida. Tem muita gente aí falando de pastor de igreja. É porque o pastor ali da igreja tá. Aí você vai lá na igreja dele, ele não tem nada. Ninguém segue ele, ninguém acompanha ele, ninguém quer ele. São pessoas assim que não crescem. Pessoas assim que são frustradas na vida. Pessoas que não conseguem chegar a lugar nenhum, que ficam procurando desanimar os outros que estão animados. Rapaz, isso aqui é sério. Tem quantos minutos aí, irmão? 35 já. Porque aqui tem coisa demais para nós destrinchar hoje. Vocês sabem, olha, eu acho interessante aqui que eu coloquei essa tradução aí no hebraico. Eles querem tirar o ânimo, afundar. Olha, meus irmãos, eles querem afundar, relaxar a pessoa. O adversário, ele não mede distância para acabar com o teu caráter, acabar com tua vida. Ó, aqui, ó, essas mãos aqui, nunca eu usei ela para escrever uma carta contra alguém, para colocar algo na mídia contra alguém, porque as minhas mãos, como está lá em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, levantem mãos santas. É impossível um homem de Deus, um santo de Deus, pegar o WhatsApp, o celular, um e-mail ou rede social para acabar com a vida de alguém. É impossível. Ó, se você faz isso, você está plenamente endemoniado. Vocês não sabem que tem pessoas aí hoje deprimidas, pessoas que querem se suicidar, pessoas que querem acabar com a vida porque foram detonadas na internet. Detonadas. Pessoas que foram destruídas. O irmão prega uma coisinha, fala uma coisa, erra bem aqui. Quem é que não erra? Quem é que não falha? Aí o irmão pega, joga lá, acabando com a vida do outro. Olha para cá. Eles viram que não podia fazer parte do projeto, e quando não são parte do projeto, o que é que eles querem fazer, já que não pode fazer o projeto? Acabar com o projeto. Tem pessoas assim, tem pessoas que não crescem na vida e vê o outro crescer, quer acabar com a vida do outro. Na igreja está assim, é cantor, é pregador, é pastor, e eu estou dizendo que é verdade, porque tem que ser santo. Isso aqui não pode campear no nosso meio. Isso não pode, meus irmãos. Cada um tem um talento, cada um tem uma bênção de Deus, e cada um tem seu momento. Se é o momento do irmão, glorifique a Deus com ele. Paulo diz em Romanos 12, alegrai com os que se alegram. Pronto, vai chegar o teu momento, vai chegar a tua hora. E outra coisa, tem pessoas que Deus tem um ministério mais brilhante na vida dele. Isso não quer dizer que o teu não seja. Então olhe para cá, rafar, a primeira coisa aqui, ó, desanimar, relaxar, jogar lá embaixo, meus irmãos. Isso é triste, afundar. Essa palavra aqui é afundar a pessoa. Isso é muito triste. Já pensou você ser um instrumento usado para relaxar, para afundar a vida de alguém? Meu Deus do céu. Eita, meu Deus. Aí os pentecostais, não é? Somos nós, mas eu estou falando daqueles que são cheios de lorota. Queima Jesus. Não é assim? Não é assim que ele diz? Que é no verso 4, qual é a outra palavra aí, pastor? É inquietar, não é isso? Que a primeira é debilitar, que é desanimar. A segunda é o quê? Inquietar, ok? Olha essa palavra aqui, ó. Olha, irmão, inquietar. Essa palavra aqui, no hebraico, é isso aqui, ó. Bahal, olha aqui, ó. Tá aí a palavra, ó. Bahal. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra? Inquietar, perturbar, alarmar, aterrorizar. Isso é muito sério. Aqui, ó. Tem pessoas que vivem atemorizando o outro. Tem pessoas aí que elas procuram a perturbar. As 3 armas dos inimigos para parar a obra.
Desabilitar as nossas mãos, que é desanimar, jogar nós lá embaixo. Segundo, inquietar, é o barral. Olha aqui a tradução que eu coloco aqui, ó. Barral, sabe o que quer dizer? Perturbar, alarmar, aterrorizar. Às vezes tem um irmão só dizendo uma coisinha, ele chega lá na tua casa. Olha, pastor, é porque está todo mundo contra você. Às vezes é só um. Outra coisa, não seja instrumento de maldição, que a tua boca não seja para levar maldade. São Francisco de Assis dizia, quando a gente fala de São Francisco de Assis, não é daquele tempo da Igreja Católica não, irmão. Ele dizia assim, que eu seja um instrumento para levar a tua paz. Que instrumento é você? Hein? Me diga aí, que instrumento? Tu é o boca grande, é? Tu é o boca grande? Que só leva maldade, só leva desgraça? Aí tem pessoas que estão no trabalho, tem pessoas que estão dedicadas, tem pessoas sinceras. Aí chega o perturbador, o atrapalhador da obra. Ele chega com alarme. Olha. Aí a esposa já entra em depressão, não é assim? Os filhos ficam atormentados. Ele perde o equilíbrio. Às vezes os filhos cresce revoltado com a igreja, porque vê tanta coisa, meus irmãos, é coisa demais. Barral. E a última palavra aí, qual é, pastor? Frustrar, não é isso? Observem, a última aí é frustrar, não é isso? Frustrar. Pronto. Aqui, ó, lá vai. Hoje não tem, hoje nós vamos, ok. Observe bem que eu coloco aí essa última palavra aí, ó, no hebraico. Essa expressão aqui, ó, parar. Olha aqui, ó, parar. Essa expressão aí no hebraico, parar, vocês sabem o que ela quer dizer? Quebrar, tornar inútil. Vocês sabem o que é que um atrapalhador da obra, um adversário quer? É nos tornar inúteis. Rapaz, isso é muito sério, isso é grave. Eles querem nos parar, eles querem nos tornar inútil. E vocês podem observar aí, irmãos, que essa palavra no original, eu coloco aqui, é enganar a expectativa. Já observou, pastor? Isso, enganar a tua expectativa. Às vezes você está com o ânimo lá em cima, com tanta expectativa, aí chega o adversário. O adversário, ele tenta iludir, ele tenta tirar a tua expectativa. O cara não tem sonhos, o cara não tem ideias, não tem projeto, não tem nada. Tudo que ele assume quebra, tudo que ele vai trabalhar não dá certo. Aí ele vê alguém que dá certo e ele quer afundar a vida do outro. Isso é verdade, que tem de gente aí fazendo isso. Então preste bem atenção. A segunda coisa é aqui, ó, eles buscam atrapalhar a obra. Buscam atrapalhar a obra. Isso é muito sério. E aqui o pastor, ele fala dos samaritanos. Eu já expliquei tudo sobre os samaritanos. E o terceiro ponto é que aqui ele explica a falta de resistência dos judeus. O pastor Eurico Baxter, aqui ele fez uma colocação dele, ok? Porque ele usa até aqui o exemplo, por exemplo, ele está dizendo que os judeus, eles tinham um aspecto histórico lá atrás, como o caso de Ezequias, que confiou no Senhor e Deus livrou de Senaqueribe. Josafá confiou em Deus, Deus livrou dos amonitas, Deus livrou aí dos moabitas. Ele dá esse exemplo aí, não é isso? E ele fala que faltou fé nos judeus. Particularmente, eu acredito que os judeus, eles acreditavam em Deus. Eles estavam, os judeus que tinham a promessa, que estavam com Esdras, com Neemias, eles estavam ali fortes porque eles tinham a bênção de Deus, mas eles sabiam que teriam que passar por aquele momento. Às vezes não é falta de fé nossa. Tem hora que o próprio Deus diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora que não é hora de agir. Então eu acredito que essa não resistência dos judeus não é porque eles não tivessem fé, mas é porque aquele momento era o momento que eles deveriam deixar Deus trabalhar, ok? Deus trabalhar. E Deus trabalhou, nós vamos mostrar isso. Mas que veio desânimo para alguns, veio porque com o atrapalhar da obra, nessas três conotações, aí vem, eu só estou dando aqui só uma conotação, não estou discordando do pastor Eurico Bergstein, da lição, eu estou mostrando também o meu entendimento particular nesse quesito, ok?
E a terceira coisa é aqui, olha, como se explica a falta dos judeus? É o que eu estou falando, a questão dos judeus não reagirem. Por que eles não reagiram? Observem bem que na corte da Babilônia, você tem a presença de Daniel, mas Daniel não existia mais. Você vai ver agora Neemias, que vai ter uma influência depois, mas nesse período aqui não se tem. Leia bem aí o verso 7, e eu vou mostrar aqui para vocês. Verso 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabiel e os outros da Esses sua... Esses três aí, qual é o primeiro? Bislão, sim. Mitredate, sim. Tabiel. Tabiel, dizem que esse Tabiel aí seria o Tobias. Alguns biblistas falam isso. Mas esses três aí são samaritanos. Esses três aí são samaritanos. Pode seguir. E os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos. Citou o nome dos outros dois? Citou. Como é o nome dos Bislão, Mitredate e Tabiel. Mas tem os outros dois, que é o comandante. Da companhia... Aqui não. Não, pois pode ir, vai. Da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, no versículo seguinte tem o nome deles. Que é o Cisai, isso, vai. Reum e Cisai. Esses dois aí, prestem bem atenção, esses dois aí eram persas. Um é o chanceler, que é o comandante, e o outro era o escrivão, né? Assim escrivão. Observem bem, os três cabeças que o pastor leu no versículo 7 são samaritanos. Eles subornam, eles pagam dinheiro para esses dois persas para eles prepararem essa carta bem feita para acabarem com o povo de Deus. Para enviar essa carta. Vocês estão vendo como é que o opositor trabalha, o adversário trabalha? O adversário ele não quer saber se você tem família, se você tem caráter, se você tem história, se você tem nome. Não. Ele paga, ele suborna pessoas para macular a tua história. E aí eles contratam esses dois homens que preparam essa carta para mandar para o rei. Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. E aí o que essa carta vai ter? Observem bem, vai ser uma carta o que eu coloquei aqui? Acusatória. É uma carta acusatória. Então, meu querido irmão, só para vocês terem uma ideia, essa palavra que você tem aí, acusador, no hebraico ela dá a ideia do próprio Satanás. Vê aí, Jó 1,16. Estando este ainda falando, veio outro... Jó. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Então prestem minha atenção que o inimigo ele é um acusador, e esses homens eles usaram essa carta para acusar. Esses homens usaram essa carta para atacar o povo de Deus. Então, querido, nós temos que analisar isso. As pessoas que não têm história, as pessoas que não têm vida, as pessoas que não têm sucesso, frustradas, elas procuram desanimar os outros, procuram atacar os outros. Vocês podem observar no último ponto da lição, o pastor ele mostra a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Eles ficaram tristes. O povo de Deus, os judeus ficaram tristes, enquanto que os opositores, eles se alegraram, fizeram festa. Mas a Bíblia mostra que aquele que se alegra com a desgraça do outro, o seu fim é triste. Você pode pegar a sua Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e ver que todos aqueles que se alegraram com a desgraça dos outros, o seu fim foi trágico. Então, quem persegue os outros, quem fala mal dos outros, porque a Bíblia diz em Gálatas 6,7, aquilo que o homem planta é o que ele vai colher. Então perceba que você tem aí essa carta, que na verdade é uma carta acusatória. Deixa eu explicar uma coisa aqui, voltando para esses dois pontos aqui. Uma carta acusatória e voltando ao passado. Eles fazem essa carta e acusam os judeus de dois nomes. Aí você tem já expressões no aramaico, porque do 4 em diante até o 6,18 você tem o siríaco, que é a mesma coisa aí. O siríaco era o aramaico se torna a língua comercial. Ok? Então, eles fazem essa carta
dizendo como era a história do povo de Deus. O que eles estavam dizendo era verdade. Se você pegar, por exemplo, eu coloco aqui, se você pegar algumas passagens bíblicas, elas vão mostrar que lá no passado, o povo de Deus, está aí, ó, 2 Crônicas 32, 23, que era o rei Manassés, Joaquim, Zedequias, 2 Reis 24, primeiro, 2 Crônicas 36, 13. Esses reis, lá no passado de Israel, teve muitos reis que não foram sinceros. Inclusive também, Israel pecava, Israel errava. Então, tinha um passado feio na história de Israel. Eles tinham conhecimento disso. E aí, essa história de que eles eram rebeldes, que eles eram maldosos, não é isso que diz a Bíblia? Está aí, ó. Se você pegar, eu coloquei até aqui, se você pegar aí a expressão no aramaico, marad, rebelde, malvados, quer dizer que causa sofrimento, que causa dano. Então, eles dizem, olha rei, na carta que eles escrevem, bem fundamentada, olha rei, porque todo opositor, ele tem uma mente diabólica. É outra coisa que eu quero dizer aqui. A Bíblia diz lá em Tiago 3, a sabedoria de Deus, mas a sabedoria diabólica. O diabo usa essas pessoas que elas se munem de argumentos e de ideias satânicas que você às vezes nem acredita em tantos argumentos que eles arrumam, tantos detalhes que a pessoa pensa que é verdade. Quando postarem algo na internet sobre um pastor, sobre um líder, sobre um irmão, primeiro averigue a fonte. Procure saber se é verdade. Não creia só nessas coisas que se colocam aí. Olha, eles tinham acabado com o povo de Deus. E eu pergunto aqui, Israel tinha esse passado ou não tinha? Tinha. Só que eles passaram 70 anos no cativeiro e Deus mudou a história deles. O passado, eu não vou dizer aqui que tem gente que diz, o teu passado não importa, o passado importa. Porque para os judeus, o que importa não é o futuro, é o passado. Porque o futuro depende do passado. Eu só posso ter um bom futuro se eu tiver um passado. Então não existe essa, eu vou apagar meu passado. Não existe essa. Quando você olha lá para o passado, que você vê coisas ruins que aconteceram, marcaram a tua vida, você pode construir um futuro melhor, fundamentado no teu passado. Eles eram rebeldes, foram malvados, mas Deus curou eles lá no cativeiro. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em, é o quê? É nova criatura. Tinha uma carta com acusações. Ei, irmão, tem carta contra ti aí? Tem? Alguém manchou tua história? Alguém está falando do teu passado? Alguém está dizendo o que tu foi lá atrás? Alguém está revelando algo que você fez, que você não faz mais? Liga não, o Senhor já te perdoou. Agora ele diz para você, como falou para a mulher pecadora em João 8, vai e não peques, não peques mais. Então pronto, essa carta de acusação, Jesus já pagou o preço por ela. Vê aí Colossenses 2,18, Jesus já pagou o preço por ela, apagou, pronto. Voltando ao passado, tem hora que a gente tem que voltar ao passado. Eles fizeram uma carta e mostraram coisas ruins do povo de Deus. Pronto? Olha o que diz a Bíblia. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aí é o 2,18? 2,18. Vê o 2, é 2,19, vê isso, 2,20, uma coisa assim, que eu queria. Se não achou, deixa Rudimentos do mundo, é isso? Não, vamos lá, olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, olha para cá. Se tem uma carta acusatória que fala do teu passado, você não pode apagar ela. E nem viva a sua vida dizendo que o teu passado foi feio, foi sujo. Não. Me vê bem aí Eclesiastes 7,10. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu passado, lembra o que você fez, o que você deixou de ser e agora o que você é. O teu futuro, o teu presente te revela. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Olha aí. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tá vendo?
Tem momentos lá atrás no passado que aconteceu, então não diga isso aqui foi uma desgraça. Veja que você, que agora tem uma vida reconstruída, Deus está te dando uma nova história. E aí vem o mais interessante aqui, voltando ao passado. Eles escreveram coisas ruins do povo de Deus, jogaram na mídia, que é naquele tempo, né? Jogaram na mídia, jogaram na internet, o que é mais aonde? No Instagram, jogaram no Facebook, mandaram para o rei. O rei chegou lá, pegou a carta e disse assim: vejam a história. Mandou pegar as crônicas. E quando pegaram as crônicas, ele leu e encontrou mesmo tudo o que eles estavam dizendo no passado. Só que o rei não sabia que Deus já tinha curado eles. Vê bem, Esther 6 primeiro. O rei não sabia que Deus já tinha curado eles. Ok? E eles pensaram assim, o rei pensou, disse, é verdade mesmo. Eles disseram, esse povo é malvado e não vai vir nenhum tributo de lá do rio para cá, porque eles do outro lado do rio, porque esse povo não presta. Eles acusaram tudo. Pode ir. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Agora vai para cá, vai para cá, vai para cá. Vocês estão vendo aqui como o passado importa? Sabiam que o passado importa? O rei Assuero, ele foi ler, o Amã estava querendo matar Mardoqueu, matar os judeus, e o rei perdeu o sono, e ele foi ler, e o rei volta ao passado. Como é que diz aí? Fugiu o sono do rei. Eita Deus. E então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. Eita, pai. E o leram diante do rei. Tá vendo? Aí o rei, quando leu, disse assim, fizeram alguma coisa por esse homem? Aí disseram, não. Aí mandaram chamar. Vocês estão vendo? E eu pergunto aqui agora, o Amã estava fazendo todo o plano. Olha para cá. Ei, irmão, tu está me filmando direitinho aí? Olha para cá. O Amã, eu vou profetizar aqui agora. O Amã pode estar fazendo a forca. O Amã pode estar com um inimiguinho lá dentro da casa dele, querendo acabar com tua vida, falando mal de ti. Mas se tu oras e se tu faz tudo na sinceridade, porque no Salmo 37, 23, a Bíblia diz que os passos de um homem bom, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Estão entendendo? Então preste bem atenção. A Bíblia diz que enquanto o rei foi deitar, não dormiu, Deus mesmo incomodou o rei. E aí veio, o Amã estava lá preparando tudo, Mardoqueu estava orando, Esther estava orando. Tem hora que é só para você orar, é só para você orar. O inimigo vai cair, o invejoso vai cair, aquele que está tentando acabar com a tua vida vai cair. Agora seja sincero, porque Deus usa homem sincero. Deus abençoa a vida de um homem sincero. A Bíblia diz claramente que o que usa de engano não fica. Está lá no Salmo 15. E aqui vem, ó, o rei voltou ao passado. E aí abençoou Mardoqueu e Amã morreu na própria forca que ele fez. E aí vem a resposta do rei. E eu vou encerrar aqui, olha, a postura dos samaritanos. Os samaritanos se alegraram quando o rei mandou parar a obra. Porque quando veio a carta, que o rei leu a carta, confirmou nos registros históricos. Aí você vê Cesai, Reum, eles se reúnem e aí chamam logo os opositores e eles fazem festa, tocam foguete. Aí o rei, ele leu tudo, só que o rei disse uma coisa que fica a abertura. Vê aí o 24, vê se é o 24. 4. Então cessou a obra da casa então vê o outro, o anterior. 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai o escrivão e seus companheiros... Não, é o outro anterior. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então vê o 17, vê se é o 17. 17. E o rei enviou esta resposta a Reum, chanceler, e a Sinzai o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto do que estavam da além do rio, paz e em tal tempo. Aí que começa a resposta do rei. Eu quero é só isso daqui. Até tem aí, vê aí, é a expressãozinha, até que deu uma ordem. Vê aí em qual versículo está. A gente fecha aqui, para a gente encerrar. É do 17 em diante, viu? Aqui enviou, como também aos demais. Danando buscaram contra os reis. Rebelião.
21, lê. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Está vendo? Essa expressão, até que se dê uma ordem, na verdade já era uma providência de Deus. Deus já estava trabalhando. Porque ele não estava, ele leu isso tudo, mas ele não tinha tomado conhecimento do outro registro que foi dado por Ciro. Então, nessa expressão dele, até que eu dê uma ordem, estava claro que Deus já estava trabalhando. Porque a lei dos medos e persas não voltavam atrás. Então veja que ele dá reticência. Eita, Deus bom. E aí, meu irmão, pronto. Aí só vem bênção de Deus para nós. Meditem nisso, que Deus abençoe a todos. Pastor Luiz encerra com oração em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, louvamos o Teu nome nesta hora, Senhor amado, pela Tua palavra que fora pregada, anunciada com ousadia, com sinceridade, com a unção do Teu Espírito Santo. Meu Deus amado, abençoa as nossas vidas, que possamos guardar esta palavra em nossos corações, para assim cumprir o Teu querer e a Tua vontade no nosso dia a dia. Pai eterno e Deus bendito, nós também louvamos a Ti e pedimos a Tua graça sobre aqueles que estão nos assistindo nesta hora, sobre as famílias, ó Pai, aqueles que pedem oração em prol de enfermidade, em prol de libertação. Meu Deus amado, restaura estas vidas, age em favor de cada um dos teus servos. Meu Deus, entra com providência, porque nós queremos que o Deus que agiu no passado é o Deus que nós servimos e continua intervindo, meu Deus, em todas as esferas, para que o teu nome seja glorificado e os teus servos gozem de saúde perfeita e de paz em meio ao caos. Meu Deus, nos abençoa nesta hora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.